Olá, vamos conversar hoje sobre assunto sensível. Quer dizer, não para mim, não sei para você. Depois você me conta aqui embaixo, mas eu vou falar. Você sabe sustentar questionamentos sem transformar a objeção em ataque pessoal? O mercado da beleza ensina você a demitir clientes porque não sabe ensinar você a lidar com objeções. Você não sabe o seu diferencial e é por isso que a cliente te questiona. A gente vai conversar sobre isso e sobre a verdade, sobre demitir clientes que ninguém tem coragem de falar. Então sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que o mercado da beleza fala o tempo inteiro, mas que ninguém tem maturidade para aprofundar. E eu falo assim, que é essa história de, ai, a cliente não me valoriza ali, a cliente não me entende. A cliente não presta. Eu escuto isso todos os dias. Ah, e a pior, vou demitir clientes. Gente, eu vou falar para você que essa última eu acho deselegante extremamente e vocês vão entender ao longo dessa aula. Eu quero trazer uma visão muito diferente daquilo que vocês estão acostumadas a ouvir. E vocês vão entender, quem está chegando nova aqui, vai entender que eu sempre trago um ponto de vista diferente do que o mercado vem falando por aí. Porque eu vi muita gente comentando sobre o que aconteceu, aliás, esse final de semana, sobre uma mentora famosa que falou: ah, eu não quero você na minha mentoria. E isso acabou gerando um imenso burburinho. E, sinceramente, o que mais me chamou a atenção disso tudo não foi a resposta que ela deu, de falar assim: eu não te quero na minha mentoria, porque você fez uma pergunta desafiadora. Não, não é sobre isso. O que mais me chamou a atenção foi o que aquilo revelou sobre o nosso mercado da beleza. E principalmente o quanto profissionais da beleza fazem exatamente a mesma coisa na cadeira, no atendimento, no salão. E isso todos os dias. E sabe o que é pior? Sem notar. Não sabe nem o que está fazendo. A gente vai falar sobre isso, vamos se aprofundar também. Então hoje eu quero que vocês assistam essa aula sem emoção. Cruel? Não, não é cruel não, fiquem tranquilas, sem emoção, sem torcida, sem fandom, sem aquela coisa da fã, sem aquela coisa do hater. Vamos pensar friamente? Eu quero sem emoção, quero vocês aqui racionais. Eu sempre falo assim que um dos processos do profissional é saber separar emocional do racional. Tem a hora que a gente trabalha a parte emocional, mas tem o momento da gente racionalizar as coisas também. E é aqui que a gente vai entrar dentro dessa aula. Eu quero que vocês assistam como empresárias, porque aqui não é sobre uma pessoa, é sobre maturidade profissional, sobre objeção, posicionamento, inteligência emocional e principalmente sobre o fato de que a maioria das profissionais da beleza não sabe responder quando uma cliente questiona qual é o seu diferencial. Então, se você está chegando nova aqui, aproveita, já comenta aqui no chat. Você sabe responder qual é o seu diferencial? Já responde, já dá o seu like. Se não está inscrita no canal, aproveita, já se inscreve, que é para não perder conteúdos como esse, para fortalecer também o nosso conteúdo aqui. Então, você sabe responder qual é o seu diferencial? Mas responder a verdade. Sem falar em, ai, Ale, a qualidade. Ou, ai, eu sou super simpática com as minhas clientes. Ou, ah, Ale, eu faço tudo com muito amor, esse é o meu diferencial. Não. Qual é o diferencial que faz uma cliente escolher você? Porque é aí que começa a nossa conversa de hoje. Quando a gente fala o problema não foi a pergunta, quando eu falo sobre a questão da pessoa perguntar qual é o seu diferencial e não saber responder, quando eu falo para você o problema não foi a pergunta, é aqui que a gente entra num confronto diante dessa situação como um todo. Porque muitas vezes, eu falo assim que muitas vezes a própria profissional não entende o lugar onde ela está entrando. Porque a pergunta em si era excelente. Perguntar diferencial é comportamento de compra, que eu sugiro que, como compradora, todas vocês tenham. Eu tenha, vocês, as clientes de vocês, esse é comportamento de compra.
Cliente madura pergunta antes de investir. Vai dizer que vocês não perguntam. Não, cliente madura pergunta antes de investir. E deve. Quem compra uma mentoria sem perguntar nada, compra o quê? Por emoção? Compra porque achou o palco grande, porque a pessoa é famosa? Isso não é um comportamento maduro de compra. Tem que questionar. Não pode comprar por emoção, não por clareza, não. É aqui que a gente conversa sobre entender comportamento de compra. O questionamento, ele é um questionamento que deve ter mesmo. Qual o diferencial? Por que eu devo adquirir? Será que isso é para mim mesmo? Se uma pergunta qual o seu diferencial e você se irrita, isso só mostra para mim que talvez você ainda não saiba sustentar esse diferencial. Isso se você sabe qual ele é. A cliente, ela pergunta o preço. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso mercado da beleza. Porque como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar algumas camadas aqui. Então, vamos sair lá da realidade do palco e vamos descer aqui para a realidade do dia a dia, da cadeira. A cliente vem e pergunta para você, qual o preço? Aí a profissional vem e fala assim, a profissional se sente atacada. Ai, Ale, onde já se viu perguntar o meu preço? A cliente compara o seu preço com o da sua vizinha, a profissional se sente desrespeitada. Imagina! A cliente te questiona, a profissional fala, nossa, que cliente tóxica, fica me questionando o tempo todo. Entendam que objeção não é ataque pessoal. Objeção é falta de segurança na decisão. Ou seja, a cliente, quando questiona, ela está insegura com essa decisão. A cliente, ela não está tentando te destruir, te afrontar, bater de frente. Ela está tentando se sentir segura para fazer essa compra. Demitir cliente virou a romantização da imaturidade dentro da área da beleza. E eu sei que 99% das profissionais falam dessa forma. Demitir cliente. É imaturidade, na minha opinião. Goste você ou não. E espero que se você fale assim, mudar sua percepção aqui, já me conta aqui embaixo também. Claro que existem clientes que são incompatíveis conosco. Eu sei disso. Existem padrões de comportamentos que são incompatíveis. E claro que existe limite também. Nem tudo se permite. Isso é algo que eu defendo muito. Mas eu falo assim que o mercado romantizou isso, chamando de vou demitir clientes. Quando tudo vira um demite cliente, ninguém aprende a se comunicar de verdade. Parece que virou um gatilho, é só resolver assim. Chegar ao ponto da explosão quase sempre significa que ninguém soube conduzir nada antes até chegar aí. E diferencial não é só você ganhar dinheiro também. Quando a gente entra nesse quesito. Ah, mas eu tenho um super diferencial ali. Não. Faturamento não é transformação. E cliente não compra o seu ego. A cliente compra o que muda na vida dela. Porque quando vocês falam assim, peraí, ela está me questionando, mas eu sou boa, isso é para você, mas e para ela? É o quê? É mais ou menos igual a pergunta que teve lá. Olha, qual o diferencial de vocês? Ah, é que nós faturamos 150 milhões? Tá, isso daí é para sua empresa, mas e para a minha? A cliente quer saber qual o diferencial para ela, para a transformação dela. Ou seja, não é um diferencial para mim o meu mentor ganhar 150 milhões. O seu faturamento impressiona o mercado. O seu método precisa transformar a cliente. 150 milhões não responde a uma objeção. A Lê responde sim, ela fatura 150 milhões, mas eu não sei o quanto ela investiu, eu não sei quanto foi de lucro, eu não sei de nada, eu quero saber o que vai mudar na minha vida, a realidade é essa. A maioria das profissionais não sabe responder qual é o próprio diferencial, então eu compreendo o que aconteceu ali. Aqui vai entrar uma aula prática para você. Então, eu quero que você se pergunte a partir de agora. O que a sua cliente sente depois do atendimento? É a cliente. Alê, mas eu entreguei o meu melhor. Não, o que a cliente sentiu?
O que que vai mudar emocionalmente na vida dela? O que muda financeiramente na vida dela? O que que muda na rotina dessa cliente? O que que ela encontra em você que não encontra em nenhum outro lugar? Aí vocês vêm com algumas respostas para mim, tá? Ai, Ale, mas ela encontra qualidade. Ai, eu faço um cafezinho, tenho um cappuccino, eu dou mimo, eu sou simpática, eu sou psicóloga, eu escuto, eu sou. É tudo sobre você, né? Eu, tá? Eu quero saber para ela. Quando você fala para mim qualidade, por exemplo, qualidade não é diferencial, é obrigação operacional. Ninguém compra algo sem qualidade, é o mínimo que se espera. Quando a gente fala de posicionamento, o verdadeiro, aquele que realmente vai fazer com que as clientes entendam a transformação, posicionamento não é parecer superior, eu ser arrogante e falar assim, olha, mas eu consigo, eu faço, eu sou a melhor, a minha qualidade. Não é eu parecer superior, aí você só está querendo uma autoafirmação ou está querendo provar algo para si mesma, querendo se justificar com algo. Na verdade, é conseguir sustentar perguntas difíceis sem perder a elegância. Você sustenta perguntas difíceis? Comenta aqui embaixo para mim, meninas, qual é o diferencial que a sua cliente mais percebe no seu atendimento, independente de qual seja o seu nicho. Vocês conseguem responder isso sem falar qualidade para mim? Qual objeção mais mexe emocionalmente com vocês, que faria vocês ficarem muito nervosas? Porque sempre tem. Ale, quando fala que o meu resultado não tá bom, quando fala qual produto eu uso, quando pergunta tal coisa. Pensa, qual que mexe mais emocionalmente com você? Você escuta cliente ou já entra na defensiva de cara? Tenta bater de frente ali, um resultado não deu certo, a cliente veio falando, olha, tal coisa não funcionou muito bem, não gostei. Como é que você lida? Ele já vai batendo de frente tentando se justificar ou você tenta ouvir o que ela tá para falar? Você responde a objeção ou você reage emocionalmente a ela? Foi o que aconteceu lá no palco, ela reagiu emocionalmente a uma objeção ao invés de responder. E talvez essa seja a maior reflexão dessa situação como um todo, porque é muito fácil olhar um palco gigantesco e julgar uma resposta. Difícil é olhar para a própria cadeira, difícil é perceber quantas vezes você também se irrita quando uma cliente questiona o seu preço, quando ela compara esse preço, quando ela pergunta demais, quando ela demonstra insegurança na sua cadeira e você não sabe lidar com isso. Só que uma especialista de verdade, ela não reage emocionalmente à objeção, ela conduz, ela leva a cliente para a segurança. Ela entende, ela mergulha. Nossa, a pessoa deu objeção, deu questionamento, mergulha, vai fundo. Escuta. Você quebra a objeção com clareza ali. Só que você tem que ouvir. A dificuldade das profissionais da beleza está em ouvir. Porque posicionamento não é vender discussão, é gerar segurança diante da situação. Então, antes de dizer cliente não presta, cliente não valoriza, vou demitir clientes, talvez a pergunta seja: eu realmente sei comunicar o meu diferencial? Ou eu só espero que a cliente perceba sozinha? Porque cliente nenhuma é obrigada a adivinhar valor. E talvez seja exatamente aí que começa a maturidade profissional. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo também qual a percepção que vocês estão tendo da aula, qual o seu diferencial, qual é a sua área de atuação na beleza, qual estado você está, que eu quero conhecer melhor vocês. E hoje a gente falou muito sobre essa questão, eu falo assim, sobre a questão emocional, saber separar emocional de racional. Porque às vezes, eu falo assim que até dentro das minhas mentorias mesmo, eu falo que às vezes acontece de vir uma cliente e falar, não gostei de um serviço, não ficou bom.
Aí você vai para o lado emocional. Nossa, mas tem certeza? Ficou bom sim, eu fiz tudo o que eu podia. Como que você não gostou? O cliente deu trabalho, vou demitir. Não, que tal chamar cliente? Vocês acham que é fácil para cliente ter que reclamar? Se coloquem no lugar. Gente, se tem uma coisa que eu odeio, é ter que reclamar. É mais fácil eu desistir de um atendimento com você do que eu ir lá reclamar. Não, eu já mudo de lugar, gente. Eu não... Sabe, o que faria uma cliente questionar você é o quê? É gostar tanto de você a ponto de estar querendo uma resposta que traga segurança para ela continuar sendo atendida por você. E não tem forma melhor de você neutralizar uma cliente como dar boas respostas para ela. Eu vejo isso todos os dias, porque dentro das minhas mentorias eu ajudo as minhas alunas a responder. E a gente vê isso todo dia, às vezes a cliente vem afrontosa, vem querendo fazer um questionamento difícil. A gente simplesmente responde com inteligência emocional. Na hora elas baixam guarda e falam: não, eu entendi, não, maravilhosa, você realmente está disposta a me acolher. Não precisa, eu só queria te dizer mesmo que da próxima vez gostaria que fosse assim. Aí a gente até dá suporte, não, tudo bem, vem aqui, não precisa. Por quê? Porque foi tanta inteligência emocional, foi tanto acolhimento, não bateu de frente, não afrontou, não questionou, que fez com que a cliente se sentisse tão segura, a ponto até mesmo de abrir mão, às vezes, de uma garantia que a gente dá ali. Ou seja, vamos começar a entender quais são as camadas de tudo isso que vem acontecendo na área da beleza. Porque eu vi esses dias todo mundo questionando a questão nossa, a pessoa perguntou qual o diferencial, ela não sabia responder. Mas a verdade é que eu vejo isso na cadeira todos os dias. Eu vejo profissionais da beleza sem inteligência emocional, sem maturidade, vivendo exatamente a mesma coisa, com a diferença de que não tem 10 milhões de seguidores. A Lê, você está dizendo que ela foi certa? Não estou dizendo isso, eu só estou tentando trazer para a nossa realidade. Eu não estou aqui em conta da fofoca, eu estou aqui em conta do conhecimento, em conta de tentar dividir com vocês aquilo que pode fazer com que melhore a vida de vocês e a relação de vocês com a cliente de vocês. Até porque, se a gente fosse falar sobre o meu ponto de vista, se alguém me perguntasse qual é o meu diferencial, eu simplesmente responderia. Ou talvez melhor ainda, talvez eu tivesse chamado ela para o palco, explicar para a gente qual era a grande dificuldade dela. E partindo disso, ainda construiria um caminho de solução. Ou seja, o mais importante para mim como mentora é entender qual é a sua dificuldade e te conduzir para uma solução. Não adianta eu virar e falar assim, só porque você me questionou, eu abro mão de você. Não, você me questionou, vem aqui e me conta. Qual é a sua dificuldade? Aliás, quem quiser me contar, pode contar aqui embaixo também. Qual a sua maior dificuldade na área da beleza? Que a gente conversa nas próximas aulas. Enfim, meninas, hoje eu trouxe esse assunto. Espero ter contribuído muito. E como eu disse, deixam novos temas aqui embaixo para a gente poder conversar. Vai lá no meu Instagram, Alessandra Morotomi também. Esteja comigo lá nos stories, nas caixinhas. Deixe sua sugestão sobre temas para a gente trazer aqui, conversar cada vez mais sobre esses assuntos. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também. Beijos, meninas, e vocês sabem, todas as segundas, às 20h30, temos assuntos por aqui para dividir, eu e você. Beijos e até mais!